E hoje nós vamos ter um bate-papo super especial sobre uma nova rota global, né? Importância do inglês para a sua identidade, posicionamento da sua identidade, reposicionamento profissional do negócio, para você ocupar um novo espaço, seu lugar no mundo. E assim com o nosso suporte, o suporte da aluna e o meu suporte, nós criamos um projeto juntas, o Carreira Viva Global, e assim você vai ter acesso com o nosso suporte à construção de uma nova rota global, de forma estratégica, com propósito e com saúde integral alinhada. Bem-vinda, Luna. Está conseguindo me ouvir? Agora eu estou. Espero que eu dure um tempinho aqui na live. Se eu não conseguir pelo celular, Van, eu vou tentar pelo meu tablet, que eu acabei de logar aqui no Instagram, tá bom? Mas eu vai dar certo. Então, seja todo mundo bem-vindo. Então, hoje, por que eu resolvi fazer essa live hoje? Primeiramente, visto uma necessidade, segundo a pesquisa, o Globo, teve um aumento expressivo feminino para querer fazer transição profissional, carreiras internacionais ou empreender de forma internacional. É um aumento expressivo. 7 em cada 10 mulheres estão em transição de carreira, querem, e a maioria dessas mulheres que estão sentindo essa necessidade, elas estão sobrecarregadas, elas são mães que estão buscando recomeçar, elas desejam mais liberdade, mais flexibilidade, desejam melhor alcance ao trabalhos remotos, empreender, ou então até mesmo se quer fazer uma mudança de país, há vagas, né, fora do país, visto porque elas estão se sentindo perdidas, sobrecarregadas, então estão sentindo essa insegurança profissional e querem novos desafios, né? Então, diante disso, e outra pesquisa que teve aqui também muito importante, é da revista VP, as mulheres também estão liderando o interesse para também fazer empreendimentos, reposicionar o seu negócio de forma internacional. 65% na pesquisa. Ou seja, é um mercado que é um atendimento, um desejo das mulheres atualmente e o desejo que o mercado ele está assim. Sejam todos muito bem-vindos, Carla. O mercado ele está mudando a cada dia, né? Então, assim, e o inglês já era importante lá atrás, há 20 anos atrás, mas hoje ele é fundamental, visto que cada vez mais o mundo está interconectado, o mundo é globalizado e o futuro é global. Por que eu te digo hoje que o futuro é global? Porque 95% das vagas premium, em posições premium, são para quem tem inglês fluente, porque 60% tem salários maiores, visto profissionais bilíngues no mercado ou no posicionamento do negócio, e 3 vezes mais a projeção em transição profissional, promoção ou transição profissional, ou seja, para ascensão de carreira ou negócio. Ou seja, é uma questão que ou você começa a pegar esse feeling ou você vai perder grandes oportunidades, sejam profissionais ou reposicionar o seu negócio. E nada mais oportuno hoje. Nós estamos em aquecimento para a Copa do Mundo. E Copa do Mundo não é só futebol. Copa do Mundo é movimento de economia, é movimento econômico, cultural e também de posicionamento profissional e de negócio. O que tem a ver a Copa do Mundo? Sim, se de repente você está preparada com inglês, que você consegue se comunicar com mais clareza, você às vezes pode até não ter aquele inglês totalmente fluente, mas você consegue se fazer entender e comunicar com clareza. Seja um cliente, de repente você está numa cidade turística, e aí você vai deixar de atender esse cliente
que essas épocas de Copa do Mundo tem, né? Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, todo tempo tem aí. Às vezes você tem também um negócio online, você atende online, você vai deixar de atender uma pessoa que está, um brasileiro, outra pessoa que esteja do outro lado do mundo, e que você tem a sua capacidade para atender, então é o momento da gente se reposicionar. Então, eu quero contextualizar para vocês, primeiramente, para que é essa rota, né? Essa nova rota global, contextualizar. Por quê? Porque do Brasil, mulheres brasileiras podem fazer conexões para a Europa, Estados Unidos, América Latina, reposicionar profissionalmente ou o seu negócio, expandir o seu negócio. Também pode reposicionar equipes prontas, ou seja, o seu negócio pode se reformular, né? Além do nosso suporte, que a gente criou o programa Carreira Viva Global, para ele se reformular e atender, para você começar a conversar e atender o seu cliente, fazer uma parceria de negócio e assim construir e reformular o seu negócio, seu posicionamento profissional. Por quê? Porque você vai trabalhar a sua comunicação, para você fazer a parceria, atender o seu cliente, e nós vamos trabalhar com um plano estratégico de reposicionamento profissional e de negócio. E para o que lá no mercado, em fora, é diferente aqui no Brasil? Aqui no Brasil, as pessoas ainda estão, quando olham o currículo, o perfil, ela ainda olha as experiências, as competências, né, o comportamental. Mas lá fora o nível é outro. Lá fora, as pessoas não buscam somente isso. Eles buscam, primeiramente, a questão da valorização do seu perfil. Como é a valorização do seu perfil? Eles são mais focados em resultados. Como assim? Em vez de você colocar, que você coloca os seus dados, mas você vai se reposicionar o seu perfil, ou o seu portfólio, ou sua carta de apresentação nos seus resultados. Como? Digamos, último ano eu superei X% da minha meta, ou de alguma situação, utilizando isso através desse caminho. É nessa linha aí em que você vai se posicionar melhor, seja para uma vaga remota, trabalhar remotamente, seja para você que está fora do Brasil, começou a fazer essa transição, se posicionar de forma a um nível que esteja mais alinhado, e seja você que é um empreendedor, que quer se reposicionar, quer fazer parcerias internacionais para ampliar o seu alcance, é nesse nível que estão trabalhando. Negócios. A respeito de negócios, quando se trata disso, nós vamos repensar o modelo de negócio. A logística, porque de repente você quer trabalhar com uma pessoa que esteja fora, seja online que você quer atender, então, ou se é algum produto, então a gente vai ter que ver toda a logística para trabalhar isso. Vai ter que trabalhar a sua cultura organizacional por completo. E o que as pessoas mais estão fazendo em transições? Transições que requerem mais inglês. Áreas de tecnologia, cibersegurança, cloud, finanças digitais, fintechs, mercado financeiro internacional. As empresas que querem se posicionar de forma internacionalmente para abrir mercado, abranger esses turistas que estão vindo junto com a Copa, né, seja presencialmente ou nas redes, eles estão logados nas redes, e a gente pode se mudar toda a sua comunicação, sua estrutura, para também atender esse turista ou esse cliente. Então, é o e-commerce que pode se reposicionar para o e-commerce global, a logística internacional, abrir fronteiras para o alcance global. E quais são as principais dificuldades? Eu vou esperar agora a Luna dar o posicionamento dela, que aí eu vou complementar com as principais dificuldades que as pessoas estão sentindo nesse mercado de trabalho. Luna, se apresente, o que é que você faz, em que você ajuda e como o inglês pode ser atuado como essa ponte para o posicionamento profissional e do negócio. Pode apresentar.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivan. Muito obrigada pela oportunidade, por me ceder esse espaço. Eu sou a Teacher Luna, me chamo Lumena, mas o meu nome profissional é Teacher Luna. Eu sou graduanda pela Universidade de São Paulo em Letras e eu ensino inglês e espanhol para adultos, principalmente adultos que precisam desses idiomas para trabalho ou para viagem. E a minha técnica preferida é a técnica de shadowing, então é a escuta e a fala ativas a todo momento. Eu gosto muito de trabalhar com conversação e ajudar que esses profissionais, né, esses adultos, se reposicionem também através do inglês, tá? Esse é o meu foco principal. Bem, falando por experiência própria com os meus alunos e também através de pesquisas, a gente pode perceber que as maiores dificuldades em relação ao inglês são em reuniões, né? Então, a questão do destrave da fala é super importante. Não, de repente, entender algum sotaque na hora de lidar com pessoas do mundo todo, né? A gente sabe que existe esse ruído na comunicação. Ou, às vezes, diferenciar o vocabulário formal do informal para escrever um e-mail, ou até mesmo uma mensagem de WhatsApp apresentando aí o seu produto ou o seu serviço. Deixa eu ver o que mais. Isso também, Van, essas dificuldades, né, às vezes essas inseguranças de destravar, o medo de errar, podem dificultar o seu networking, então você perde muitas oportunidades. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui da minha universidade, a gente tem a oportunidade de fazer uma formação que se chama Aspire Leaders Global, que é voltada para fazer networking, então conhecer pessoas ali mais ou menos da sua idade, de vários outros cursos de vários outros países do mundo, que é totalmente em inglês. Então, são essas oportunidades que a gente acaba perdendo, às vezes, por não ter conhecimento na língua, né? Porque o inglês, ele é a base, né, da comunicação científica ou profissional, de pesquisa, universitária, tudo. Hoje em dia, o inglês é essencial, né? Então, não ter essa fluência, ou pelo menos um conhecimento válido, né, que te dê uma base boa, te ceifa muitas oportunidades, infelizmente, né? Então, é urgente essa questão do inglês. E para mulheres, eu vejo que é super importante, porque nós somos forçadas cada vez mais a nos, né? Eu digo por experiência própria, quantas profissões eu já não pensei em ser e acabei seguindo para o inglês, porque é o que eu gosto de fazer. Mas também, se não fosse saber o inglês, o espanhol, eu teria perdido muitas oportunidades, né? E nós, às vezes, passamos por alguma opressão da sociedade mesmo, principalmente intelectual, e eu acho que é essencial que as mulheres consigam desenvolver a sua inteligência, novas habilidades, para se aprimorar e ficar fera para o mercado de trabalho. Muito interessante. E uma coisa importante que a gente estava conversando com ela aqui nos bastidores essa semana, ela falou de um aluno que recebeu uma proposta e aí teve que, de repente, atuar nessa nova vaga e que requeria o inglês e tinha que ser assim, ó, para ontem. Então, assim, por isso que eu achei, eu me uni com ela para a gente criar um projeto juntas, que é o Carreira Viva, esse programa novo, Carreira Viva Global, justamente para dar suporte a essas pessoas que são promovidas ou que querem fazer essa transição profissional internacional, transição do seu negócio para alcance global, com maiores clientes, o seu posicionamento no mercado, aproveitar assim oportunidades, mas estar preparadas nessa transição, que eu já ajudo com mulheres em transição de profissional, transição de negócio, de carreira, com a saúde, com mais bem-estar, energia e saúde integrada. E visto essa necessidade do inglês, e você pode contar melhor aí o que aconteceu com esse aluno, para poder a gente contextualizar aqui. Bom, esse aluno me pegou com a seguinte dificuldade. Estão me jogando em reuniões com o pessoal estrangeiro. Não estou entendendo o que eles falam. O meu chefe, né, o topo lá da empresa, o head da empresa, ele fala inglês apenas conosco, porque ele é alemão,
E eu preciso, para ontem, destravar, pelo menos me sentir mais confortável em tirar dúvidas, em de repente fazer algum apontamento, alguma adição que eu precise, que eu sei que eu tenho capacidade de fazer em português, mas não consigo fazer em inglês. Inclusive, esse aluno ele tem apoio da própria chefe, né, do departamento dele. Eles têm também auxílio financeiro para que ele possa estudar, tudo mais, né, uma bolsa. E ela começou a apontar dificuldades que ele tinha. Então foi ótimo porque ele já me trouxe, né, todos esses apontamentos que ele precisava, de fato, resolver. Mas o que eu gosto de trabalhar bastante nas aulas é justamente a conversação direta. Então, desde o primeiro momento, você já começa a desenvolver a sua fala, mesmo que com pouco vocabulário. E a nossa proposta, né, no Carreira Viva Global é justamente ceder essa oportunidade para mais mulheres, para que elas se conectem com o mundo do inglês, né? Cair de cabeça, vou passar várias dicas também para que isso aconteça, para que essa comunicação ocorra o mais rápido possível, né? Então, esse foi o panorama, assim, desse case. E tá dando super certo, ele tá com uma evolução, assim, ótima. Em poucos meses, dá para notar já. E visto que eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram antes de fazer essa live, visto o que estava bloqueando o crescimento da. Meu canal é feminino, aqui no perfil Instagram, o crescimento de mulheres, crescimento profissional do negócio. E quais foram o ranking aí que teve mais, o mais que estava assim, travando o crescimento delas? Era insegurança profissional, insegurança ao se posicionar, e o inglês para comunicação internacional. A insegurança profissional, insegurança ao se posicionar com 52% e com 29% inglês para comunicação internacional. Ou seja, como tem uma coisa a ver com a outra. E em terceiro lugar, com 14% sobrecarga física e emocional no processo. Ou seja, o que é que a gente pode observar com esse termômetro aí? As mulheres estão se sentindo inseguras ao se posicionar, podem estar perdendo oportunidades de ocupar o seu espaço ou um novo espaço, o seu lugar no mundo, né? São capacitadas, são talentosas, forma só a gente ajustar isso aí, né? E o inglês, querendo ou não, ele é uma língua de primeira ordem mundial. Você vai para um outro país, você tem um negócio, está vindo um turista para sua empresa presencial ou no direct, e aí você não vai atender esse cliente, você vai deixar de se posicionar globalmente. E aí o que acontece? Elas estão sentindo isso, então foi por causa disso que eu digo, com a expertise que a aluna tem e a minha expertise em transição profissional de negócio com saúde física e emocional integrada, a gente vai ajudar essas mulheres nessa transição de forma mais segura, estratégica e de forma mais alinhada. E assim ela tem um posicionamento profissional ou do negócio com maiores chances aí de estar captando clientes, fazendo parcerias, se posicionando melhor, ocupando o lugar dela no mundo. E a grande questão que vem dessa raiz da insegurança ao se posicionar, ela vem, não é porque ela não tem capacidade, não tem nada a ver com isso. Às vezes, quando a gente vê uma questão, um bloqueio profissional, tem questões lá de conflitos, lealdades inconscientes familiares, relação com pai e mãe lá na infância, ou algum fato ali da sua trajetória que não foi bem resolvido, e isso afetou a forma como você se enxerga, a forma como a sensação de não merecimento, a sensação de não travar ao se arriscar, né? Porque quando a gente fala de se posicionar, ocupar o seu lugar no mundo, você vai ter que se reconstruir, você vai ocupar o seu lugar em outro espaço, é o seu espaço que é de direito, agora falta você anunciar ele para o mundo. E aí onde a gente consegue entender
os nós emaranhados que tem nessa questão. E aí a gente vai, no programa Carreira Viva, uma das primeiras sessões, depois do suporte da aluna, inglês para comunicação internacional, é uma das primeiras sessões que eu vou fazer, porque é o que trava, é o que libera ela emocionalmente para se sentir mais segura, para se posicionar com mais confiança. Porque a mãe, ela é o que nos dá sustentação, ela que nos dá aquela nutrição, a gente crescer, se fortalecer com confiança. Quando você tem um bloqueio, algum conflito que você possa sentir que possa estar resolvido com a sua mãe, mas quando a gente entra a fundo na história, tem alguma questão lá na infância, na adolescência, ou alguma questão aqui nessa fase profissional que te limitou. Algum fato ali barrou e você não conseguiu ressignificar essa história e entendeu, assim, pode ter entendido de alguma forma não satisfatória. E isso, com o tempo, aquilo que você não libera, você não fala, você tranca, você guarda. E ali vai se construindo, vai se enraizando. E quanto mais se enraiza, é mais difícil de você liberar. Não é impossível, mas a gente vai com mais trabalho ali, de forma estratégica, para você estar liberando. Então, e quando você tem um conflito com o pai, alguma questão mal resolvida, impacta diretamente na sua sensação de merecimento, mas é no sentido de ocupar o seu lugar, de avançar, de movimentar de ousar, de arriscar, de fazer uma transição profissional, de fazer uma transição internacional. Então é isso que quando a gente consegue enxergar, a gente consegue claramente na sessão identificar onde está essas questões e trabalhar com isso. E a pessoa já sai da sessão sentindo mais leve, né? Sentindo mais em paz. Ela consegue enxergar exatamente onde está o bloqueio. E assim se posicionar. Então possibilita ela trabalhar as relações. E assim muda a sua percepção, a ressignificação emocional dela, seja para as relações pessoal ou profissional. Mas, além disso, nós temos também, dentro do programa, o que eu ouvi que está acontecendo? As mulheres, elas estão sobrecarregadas. E, às vezes, ela tem esse medo do inglês. Uhum. Vem de uma questão ali, eu não tenho a minha família, não fez curso de inglês, barreira, não conseguiu concluir. E aí vai barrando, tem medo de se posicionar. Mas assim, o que a gente tem para poder começar a avançar nisso? Primeiramente, o mercado requer, para você trabalhar remotamente para uma vaga no exterior, fazer um posicionamento internacional, o mercado requer que você tenha maior fluência? Requer. Eu tenho que ser bem clara. Mas o que a gente tem que começar a fazer? É começar a você a se expressar, a não ter vergonha de se expressar. Porque quanto mais você vai testando, vai se colocando em ação, você vai desbloqueando a sua comunicação. E aí você vai ajustando a sua comunicação de forma mais clara. Certo? Vai ter empresas, sejam todas bem-vindas aí a senhoria Andrade, vai ter empresas no mercado internacional que requer uma fluência mais com a construção da frase assim, mais corretinha. Mas tem outras empresas, os setores, que já são mais flexíveis. Ou seja, você não precisa ter só o conhecimento básico, mas o que você tem que ter? Você tem que começar a se expressar, ou pelo menos se fazer entender de uma forma mais clara. Tá certo? E aí é o que te possibilita. E quando você ainda não tem isso, tem empresas que ainda te dão assim, o tempo limite, mas o tempo limite é de 1 ano até no máximo 2 anos para você correr atrás do prejuízo. Então é onde nós estamos aqui para te dar esse suporte, para reduzir esses gaps aí e você estar mais preparada. Sim. E não deixar de aproveitar aquela oportunidade, seja ela onde você estiver.
porque você tem talento. Nós vamos só te dar aqui para mudar essa chavezinha que está ali bloqueando. O que você pode estar acrescentando a respeito disso? Alguma experiência que teve a respeito disso? Algum dos seus clientes? Sim. Eu estava pensando bastante nessa questão da trava, né? Muitas vezes, principalmente os meus alunos, eles se sentiram como jogados para essa situação, e alguns dizem abertamente, eu não gosto do inglês, mas eu preciso. Então, o nosso programa, eu acho que ele vai ajudar essas mulheres que já tiveram algum tipo de bloqueio antes e que agora se veem num mundo que não dá mais para sobreviver sem o inglês. Né? Essa questão da trava, muitas vezes, é só o que está impedindo, porque a pessoa consegue ler, consegue, de repente, escrever, porém, na hora de falar, ela acaba se fechando. Né? Às vezes, por não se sentir digna mesmo de estar conversando em outra língua, não se sentir capaz de se comunicar, ter medo de não conseguir expressar na totalidade, né, como ela faria em português. Só que a gente também tem que lembrar que em cargos maiores, né, de coordenação, diretoria, a diferença salarial, né, pode chegar a mais 50% quando você tem inglês fluente, ou pelo menos intermediário. Então, assim, a bonificação ela não vai vir só pessoal, vai ser incrivelmente pessoal, né? Mas também a gente vai sentir no bolso, né? Quando começa a se comunicar em inglês, a realmente ter a comunicação clara para aquele tipo de situação, né? Pode ser que na vida pessoal não seja tão importante, principalmente se é uma pessoa que está lá fora, né? Uma brasileira que está lá fora, e que só tem ali a comunidade dela brasileira, né, família, amigos, etc. Mas, na questão profissional, é assim, de extrema importância, de suma importância. E para essas pessoas que estão sentindo um pouco dessa trava, eu tenho, dentro do programa Carreira Viva Global, eu tenho como te dar esse suporte. Seja o seu desconforto físico ou emocional, você está sentindo uma ansiedade, você está sentindo esse medo, a gente tem como trabalhar para estabilização emocional, integrativa ao tratamento médico, tá certo? Eu trabalho com saúde integrativa e eu faço estratégias com plano de bem-estar e saúde, um protocolo alinhado a seu desconforto físico e emocional. Então, vai te possibilitar reduzir a ansiedade, trazer mais clareza, seja com protocolo natural, seja através da aromaterapia ou da terapia floral, ou através da cromoterapia, e ajuda aí a fazer uma solução, um protocolo de bem-estar natural, adaptado para a sua situação de saúde, seu desconforto físico e emocional, que tem como te ajudar a ter mais clareza, elevar o teu foco no momento presente, reduzir a agitação, reduzir a ansiedade, elevar a tua autoestima no processo. De repente, dependendo do nível da situação que você está, do seu desconforto, eu posso estar utilizando ali também a ferramenta de saúde da bioenergética, que a gente faz a análise corporal, vê os pontos de tensão que tem no seu corpo físico, emocional, e a gente trabalha na origem, nesses pontos no seu corpo, com prescrição aqui dos movimentos da bioenergética também, que ajuda através para reduzir essas tensões físicas e emocionais, aumentar a expressividade, elevar a sua autoconfiança, melhorar o seu libido para a vida, porque libido não é só na tensão sexual, é a libido para a vida, energia para a vida, é melhorar a tua energia vital, tem como a gente interferir e te ajudar nesse processo. E aí, quando a gente trabalha com o corpo, a regulação física, emocional, de forma natural, integral, trabalha o seu inglês para o posicionamento profissional do negócio, para a comunicação, seja com você, com seus clientes, ou para você se posicionar para áreas remotas, online, ou para você que vai fazer uma transição para outro país, ou você fazer parcerias internacionais, reposicionar o seu negócio, nós vamos te dar todo esse suporte. E o mais importante, nós vamos fazer um plano estratégico de transição.
Seja você que quer fazer sua transição de carreira, seja que quer fazer o reposicionamento profissional de negócio para um alcance mais global. E aí, depois do plano, nós fazemos uma pesquisa, tem a etapa da pesquisa. Nessa pesquisa é onde a gente vai te ajudar com orientações para mapear o mercado, fazer network. E uma das dicas que eu posso estar dizendo aqui do network é que o networking lá é um pouco diferente do networking aqui. O brasileiro é o mais informal, é mais assim, flexível. O network lá, eles são mais hierárquicos. É aquela, você vai ter que setor por setor para chegar ao que você quer. Então, digamos, você começar a trabalhar, que a gente vai começar a trabalhar dentro do programa, a sua comunicação, para você começar a desenvolver de forma mais clara, eu tenho interesse na vaga tal. Você pode ir lá no LinkedIn, que lá no LinkedIn não é só Brasil, lá no LinkedIn também é internacional. E aí você pesquisa pessoas lá da vaga que você tem interesse. Começa a conversar. Aí essa pessoa, às vezes pode ser não ser a pessoa que seja da sua vaga em questão. Ela vai te encaminhar para para outro posicionamento, ou seja, para o outro setor, para outro departamento, ou seja, lá você vai passando por etapas. Uma coisa que nem o Brasil, que você pode ter um pouco de mais flexibilidade. Então, por isso que precisa de um suporte nosso aqui. E eu vi realmente essa necessidade para mulheres que querem fazer essa transição profissional no Brasil ou para o exterior e para negócios que querem se reposicionar internacionalmente. Por quê? Porque é para se estar mais preparadas e para você realmente ocupar o seu espaço, o seu lugar no mundo e não deixar de perder grandes oportunidades. É isso que possibilita. E aí, a questão do networking, a gente, como uma das que vamos trabalhar, a carta de apresentação, como eu já falei, que lá eles visam muito a carta de apresentação. Essa carta de apresentação, ela não serve somente para você que quer fazer uma transição profissional para a área privada, mas a carta de apresentação, remodelando para o portfólio seu, como estruturar essa carta de apresentação, serve para você também fazer uma parceria, divulgar o seu negócio, fazer uma parceria para ter o seu alcance. Então, a gente consegue trabalhar com isso aí, além de reajustamento do seu perfil profissional, para quem quer uma vaga, do seu currículo, para o que está... E aí, a medida da empresa que você está querendo, ou então a gente vai te dar, se é um trabalho em grupo, né, essa primeira turma em grupo, a gente vai dar orientações gerais de como a gente possa estar fazendo isso. Você está se preparando mais para isso, tá certo? Então, o que é que eu quero destacar? Que é possível, não deixe, se você sente no seu coração o seu chamado de ir mais além, de ir mais longe, não fique com isso guardado no seu coração, não tenha medo. Tenha profissionais que estão em expertise, como eu e a Lumena, que vai te ajudar nesse processo de forma estruturada, estratégica e com saúde e bem-estar natural integrada. Por quê? Porque essas questões emocionais de sobrecarga, essa insegurança, a gente vai trabalhando lá no início para você adquirir mais confiança, mais clareza com seu plano estratégico de reposicionamento profissional, pesquisa e avaliação. Olha o gatinho aí aparecendo. Então, isso tudo é muito importante. E aí, com o nosso programa, ele vai passar pelo inglês para a comunicação, reposicionamento internacional, vai passar para o fortalecimento físico e emocional, com o nosso plano estratégico de bem-estar e saúde, ao seu desconforto físico e emocional que está lhe incomodando, para reduzir a ansiedade, aumentar a clareza, aumentar o foco, a energia, melhorar a sua comunicação e expressividade. Vai passar com um plano de reconstrução, de reposicionamento, de transição profissional, de forma estratégica, pesquisa, trabalhar a sua carta de apresentação, ou se você quer fazer uma transição para uma outra área, uma vaga internacional, dicas aí para trabalhar o seu currículo nos moldes internacionais, tá certo? E a avaliação. Então, isso tudo vai te dar estrutura, suporte, confiança e mais clareza para você ocupar o seu lugar que é de direito, o seu lugar no mundo. Porque você pode ir mais além. E nós estamos aqui
para te ajudar nesse processo. Sejam todas muito bem-vindas. E aí eu quero aproveitar nessa live aqui de lançamento as primeiras pessoas aqui que enviarem para a gente o direct global, terão nas primeiras 48 horas uma condição especial dessa turma aí, exclusiva, tá certo? O que você pode estar acrescentando aí, Luna, nesses 5 minutos instantes finais que você acha considerável colocar? Sim. Bem, uma parte no programa, a gente vai passar tanto pela questão de aquisição de vocabulário profissional, né? A sessão, por ser em grupo, vai gerar bastante debate, troca de informações. Já vai ser um espaço também para networking, né? Porque cada negócio tem as suas especificidades, né? Então, a gente precisa adequar o vocabulário a isso. Depois, a gente vai passar pela elaboração de um portfólio ou de um currículo em inglês, que é uma parte super importante. Às vezes é o que justamente falta para você conseguir uma vaga tão sonhada no exterior, como nômade digital, que também é uma possibilidade, né? Receber, de repente, em dólar, estando ainda no Brasil ou viajando para qualquer outro lugar do mundo. Para quem é empreendedor, também vai ter uma sessão só para saber apresentar o seu produto, quem você é, o que você faz. Vamos ter um aulão sobre o shadowing, que é a minha especialidade no inglês, e sempre interagindo com os alunos. Eu não gosto de aula parada, vou ser honesto, confesso, não gosto. Então, vão ser aulas bem provocativas, né, para que realmente acenda essa chama do inglês dentro das nossas alunas, né, para que elas consigam se desenvolver depois, né, de estudar. Vai ter suporte, eu vou também passar alguns exercícios para que elas consigam praticar fora das aulas e que elas consigam exercitar e aplicar realmente isso no dia a dia delas, né? E também vamos ter a parte de vocabulário específico de nomes de profissão, tá? Eu vou elaborar também uma listinha com profissões mais coringa, né, para a gente ir adaptando, trazendo esse debate. E assim, muito importante também, que lá também a gente vai começar a te dar orientações, a parte da aluna nessa parte do inglês, para trabalhar com a comunicação com o cliente, a primeira comunicação com o cliente ali. Nós estamos em época de Copa do Mundo, muitos turistas no Brasil, quem mora aí no Rio de Janeiro, gente, olha, a oportunidade está aqui, você está perdendo a oportunidade de estar conquistando esse cliente aqui, reposicionando o seu perfil profissional, o seu posicionamento profissional, o seu negócio. Então, a gente vai começar a dar essas orientações gerais aí para a comunicação com o cliente, quanto é o valor, qual é o seu preço, o que você ajuda, como você ajuda, a quem você atende, né? De que forma é parcelada, não é? Então, essas primeiras orientações gerais a gente já vai dar aqui, que tem como você começar a desenrolar aí. E botar em ação, porque inglês é ação. E uma dica para vocês, eu tenho um inglês intermediário e eu fui destravando mais o meu inglês. Até hoje eu tenho lá meu Duolingo, eu tenho lá, fico lá. Por quê? Porque se a gente não se colocar, a gente vai perdendo contato. Assim, eu não consigo dominar tudo que eles falam, mas qual é o objetivo? O objetivo é você começar a entender o que a outra pessoa quer dizer e começar a se posicionar e não por causa disso deixar de perder oportunidades, né? E trabalhar o seu networking, mas o seu networking global. E como que você pode trabalhar o seu networking global? Nós temos redes e plataformas da Fiverr, freelance.com, né? Que são que você pode divulgar os seus serviços e lá tem vagas, seja remotas, seja para você fazer parcerias, porque lá tem pessoas de negócios, então você precisa entender de inglês. Sim, exato. Uma é que dentro do programa a gente vai ter uma aula só para dúvidas e dificuldades, então para ajudar a mapear também todas as inseguranças que essas mulheres têm em relação ao inglês, como elas vão usar. Vai ser uma grande roda de conversa
para auxiliar também nessa questão, né? Não só emocional, mas também prática do inglês. Muito bom. Não, inglês é muito importante em todas as áreas. E aqui no programa Carreira Viva Global, a gente vai te dar todo o suporte para começar essa comunicação em inglês, para melhorar o teu posicionamento profissional, mas não somente isso. Trabalhar a sua saúde, o seu bem-estar, reduzir a tua ansiedade, a tua insegurança, melhorar a tua expressividade, a tua comunicação, elevar a tua energia. Se você está com baixa autoestima, com baixa energia, tem como a gente fazer protocolos naturais aí da saúde integrativa para estar te ajudando integrativa ao tratamento médico. E assim criar o seu plano estratégico de transição, plano estratégico de reposicionamento profissional do negócio. E ainda mais a pesquisa e a avaliação. É um processo estruturado dentro de 4 meses, 16 sessões, uma vez por semana. Ou seja, quem lida com transição e quer um alcance, ocupar o seu lugar no mundo de forma global, tem que ser de forma estruturada. Não adianta você querer de um dia para a noite. Você tem que ter o suporte estruturado. E nós estamos aqui para te dar essas pessoas que são mães, que estão no recomeço, mulheres que querem fazer transição profissional, pessoas que querem fazer reposicionamento agora com a Copa, ou se preparar para a próxima Copa, já está afiadíssima para atender turistas, atender um público internacional, se reposicionar no mercado internacional. Então, é para todas as pessoas. Nosso programa Carreira Viva. Pessoas que possam estar sobrecarregadas, né? E pessoas que desejam uma nova rota profissional ou de negócio de forma estratégica, alinhada à sua real identidade de perfil, com saúde integrada e com posicionamento internacional, tá bom? Eu quero agradecer, venha fazer parte agora da nossa próxima fase com propósito e posicionamento, porque o próximo nível talvez não seja onde você está. Pode ser um lugar melhor e maior. Então, nós vamos te dar esse up para você ir mais além, tá bom? Eu quero agradecer a participação da Teacher Luna. Eu que agradeço. Que estiveram aqui na live. E você que se sentiu esse chamado, quer se reposicionar profissionalmente ou o seu negócio de forma estratégica e mais global, com saúde integrada, envie aqui no nosso direct a palavra global para a sua turma com condição nas primeiras 48 horas, condição exclusiva. Tá certo? Gratidão a todos que estiveram aqui. Tenham uma ótima noite. Um espaço a você para se despedir. Ótima noite, gente. Obrigada. Obrigada, Van, por ceder esse espaço mais uma vez. É um reconhecimento muito legal, muito gratificante do meu trabalho, tá? E também lembrando, pessoal, quem conhece alguém que precisa dessa transição de carreira, precisa, de repente, de um apoio emocional ou de um apoio intelectual, né, do inglês, envia, compartilha com as pessoas, né? A gente está sempre ativo aqui no Instagram, então é só mandar uma mensagem pra gente, indicar também, tá? Para quem estiver precisando aí, é super legal construir essa rede, né? E assim, venham fazer parte, é um projeto pensado com muito carinho para todo mundo, né? Eu vejo que é realmente muito bem estruturado para todas as necessidades que você pode ter, tanto como empreendedora quanto como trabalhadora, né? Quem quer ascender ou quem quer se reconhecer como profissional ainda, não, de repente não consegue identificar um nicho ou não atender um nicho em específico, porque está precisando de um direcionamento maior, tanto na questão da saúde mental e física, quanto na questão do inglês. Então, é um convite. Ótimo. E aí, a sua nova rota começa quando você decide se posicionar e colocar o seu espaço, o seu lugar, que é de direito e merecimento no mundo. Coloque o seu talento para o mundo precisa de você. E nós estamos aqui para te dar todo esse suporte, tá bom? Gratidão a todos, uma noite abençoada aí para todos, tá bom? Até mais. Vamos tirar uma foto? Só tirar um printzinho aqui?
Tira aí, por gentileza. Deixa eu dar um print aqui. Aí, 1, 2, 3. Show. Deixa eu ver aqui, beleza. Mais uma. Tá ótimo, já vou te mandar. Vã, muito obrigada, viu? Até Nada, mais. boa noite. Tenha uma boa noite. Até mais.